Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Mais uma reflexão da palavra de Deus nessa tarde e eu gostaria de compartilhar com a Igreja de Cristo. A última semana de Jesus na Terra. Esse é o tema da nossa mensagem. O que você faria se você soubesse que a sua última semana na Terra seria a semana que vem? O que você faria? Eu acredito que muitas pessoas procurariam fazer diferente, né? Deixar mais Deus trabalhar no coração. Eu acredito que se você soubesse que era a sua última semana na Terra, você aceitaria Cristo, ou se você estivesse na presença de Deus, você teria um comportamento mais eficaz, mais adequado, né? Porque é a última semana. Mas só que Deus não vai nos dar esta oportunidade de nós sabermos que é a nossa última semana sobre a terra. Mas eu gostaria de falar, nesta tarde linda e maravilhosa, a última semana do nosso Messias na terra como homem, do nosso Deus, o nosso Salvador, que nós acreditamos e que nós cremos nele, né? Que ele foi, mas deixou o Consolador e está conosco até a consumação do século. E isso, nós se alimentamos com isso e acreditamos nisso sim. Eu acredito. Então eu quero começar no primeiro dia da semana. O nosso primeiro dia da semana não começa na segunda-feira. Os homens que mudaram para segunda-feira. Mas o nosso primeiro dia da semana começa no domingo. Vamos ver o que aconteceu no primeiro dia da semana, no primeiro dia que é domingo, né? No qual nós estamos no tema A Última Semana de Jesus. Mateus capítulo 21, do versículo 1 ao versículo de número 11, diz assim: o título é A Entrada Triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betifage, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responder-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia do profeta, que disse, por intermédio do profeta, qual profeta? Profeta Zacarias. Depois nós chegamos lá. Dizei à filha de Sião: eis que aí te vem o teu rei humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenará,
trouxeram a jumenta, e o jumentinho então puseram em cima deles e as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvores e espalhando-as pela estrada, e as multidões, tendo as que o precediam, como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, o Galileu. Amados, lá no livro de Zacarias, louvado seja Deus, isso aconteceu no primeiro dia da semana, domingo. Zacarias capítulo 9, versículo 9, nós vamos ver a profecia dada pelo Senhor ao profeta Zacarias, que diz assim, a palavra do Senhor: alegra-te muito, ó filha de Sião, exalta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho criar de jumenta. Então nós observamos aí, aleluia, que no primeiro dia da semana, num domingo, Jesus, ele entra em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, nós vamos ver a purificação do templo. E a Bíblia diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Jesus, no primeiro dia, ele entrou na cidade de Jerusalém. No mesmo domingo, já ao anoitecer, no mesmo capítulo de número 21, lá no versículo de número 17, olha o que Jesus falou: e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Jesus, ao anoitecer, no mesmo domingo, ele foi para Betânia. E ali Jesus pernoitou e passou a noite. Ao passar a noite, o nosso Deus, com certeza, amanheceu já no segundo dia. E este segundo dia representa na Bíblia Sagrada a segunda-feira. Mateus capítulo 21, no versículo 18 ao 22. Estamos no segundo dia, aonde o tema é a última semana do nosso Messias na terra como homem. Veja, que tem como título A Figueira Sem Fruto. Mateus, capítulo de número 21, versos 18 ao 22, que diz assim: na segunda-feira, cedo de manhã, ao voltar à cidade, teve fome.
E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e, não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aleluia! Glória a Deus! Isto aconteceu no segundo dia da semana, numa segunda-feira. Também na mesma segunda-feira, glorificado seja o nome de Jesus, no capítulo ainda 21, do versículo 12 ao versículo 16, aí nós vamos ver a purificação do templo, que é no segundo dia. Eu tinha falado isso no primeiro dia, mas vendo que é no segundo dia, aonde Jesus entrou dentro do templo. Preste atenção. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam também, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covis de salteadores. Jesus começa no segundo dia a trabalhando dentro do templo, desmanchando tudo aquilo que ele via que não agradara a Deus. Isto aconteceu no segundo dia. Ainda no segundo dia, a Bíblia diz que ele volta a Betânia novamente. Eita, Jesus, para que gostar de Betânia, né? Então, no segundo dia ainda, Jesus entra em Betânia. Mateus capítulo 21, versículo 17. E deixando saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Glória a Deus. Então, queridos, vamos para o terceiro dia da última semana do nosso querido Jesus na terra dos viventes, aonde Jesus ensina e discute no templo. Mateus 21, capítulo de número 23, aleluia. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciões do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E a quem te deu essa autoridade? Veja os religiosos criticando o porquê da autoridade do nosso Deus. Isto aconteceu no terceiro dia da última semana do nosso Mestre Jesus. Eu tenho outras referências falando sobre o mesmo assunto, mas daqui que eu chegue na sexta-feira eu vou tomar muito tempo. Mas na mesma terça-feira da última semana do nosso Mestre Jesus na terra, Jesus, ele fala sobre a mensagem da oferta da viúva pobre. Marcos, aleluia, livro de São Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41, vai falar, aleluia, versículo 41, a oferta da viúva pobre. Vamos pegar aqui um pouco da referência do 12, capítulo 12, do livro do Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 12, do versículo 41
ao 44. Assentando-se diante do gasofilácio, o observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Veja a observação do pastor chamado Jesus. Veja a observação do nosso Deus. Ao perceber a oferta desta viúva pobre. Isso nós estamos no 3º dia da última semana de Jesus. Também nós temos uma referência bíblica no livro de Lucas, médico Lucas, capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo de número 4. Na mesma terça-feira, Jesus fala da destruição do templo. Mateus, capítulo de número 24, glória a Deus. Mateus, capítulo 24, do versículo 1 ao 25, que diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não haja derrubada. Culá, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas? Em que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Vede, não vos assustei, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Estas meditações, estas palavras do Rei Jesus, aos seus discípulos e a todos aqueles que ouviam esta mensagem, aleluia, está no 3º dia da última semana do nosso Mestre Jesus, aleluia, aonde Jesus fala da destruição do templo e da vinda do Filho do Homem. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas eu quero passar já para a quarta-feira, aleluia. Houve um plano para matar o nosso querido Jesus. Mateus, capítulo de número 26, Mateus, capítulo 26,
versículo do 1 ao 5, que tem como título logo em cima dizendo o plano para tirar a vida de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrarão-se a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Essa conspiração aconteceu no 4º dia, na quarta-feira. O plano para tirar a vida daquele que nos traz a vida. O plano para tirar a vida de Jesus aconteceu numa quarta-feira. Os anciões se reuniram e discutiram acerca da morte daquele que nos trouxe a vida. Aquele que morreu por nós. Isto aconteceu numa quarta-feira. Também temos uma referência bíblica no livro segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 2. Glorificado seja o nome do Senhor. Na mesma quarta-feira, Jesus, em Betânia, ele está em Betânia novamente. Mateus capítulo 26, do versículo 6 ao 13. Depois que ele soube da conspiração, dos religiosos acerca da sua morte, ele foi para Betânia. E lá em Betânia, Jesus é ungido em Betânia. Tem como título em cima. No versículo 6 vai dizer assim: ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse: lhe por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Isto ainda é na quarta-feira, na cidade de Betânia. Na mesma quarta-feira ainda, ao sair de Betânia, houve uma conspiração contra Jesus. Essa conspiração aconteceu na mesma quarta-feira. Agora eu quero ir lá para quinta-feira já. Na quinta-feira. O que aconteceu na quinta-feira? Véspera da morte e a crucificação do nosso Deus. Na quinta-feira, Jesus comemora a Páscoa. Mateus, capítulo 26, versículo 17, que diz assim, ao 25.
No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus começa a perceber que está chegando a hora. Nada foge da mente, da onipotência, da onipresença, da onisciência de Deus. Nada. O olho de Deus tudo vê, o coração de Deus tudo sabe. Deus é onipotente, é onisciente, é onipresente. Nós temos que ter essa certeza dentro dos nossos corações. Sejamos crentes, sejamos em qualquer religião, temos que ter essa certeza que Deus é onipresente, é onisciente e é onipotente. A Páscoa com os meus discípulos. E no versículo 19 ele diz assim: e eles fizeram como Jesus lhe ordenará e prepararam a Páscoa. 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa, e com os 12 discípulos, e quando comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que dentro de um vós me trairá. Irmãos, um homem que nunca pecou, nunca errou, só veio trazer bondade, só procurou o crescimento do Pai, só procurou salvar vidas, nos trazendo salvação, morreu pelos nossos pecados, favor imerecido a nós, que nós não merecíamos. Foi cuspido, maltratado, humilhado, mas assim mesmo foi traído. Imagine nós, né? O quanto nós nos somos traídos. Quantos traidores não existem pelo mundo afora. Glória a Deus, aleluia. A traição aconteceu na quinta-feira. Você conhece bem essa história. Então, eu vou prosseguir mais alguns fatos que aconteceu nessa segunda-feira. A ceia do Senhor, 26, na segunda-feira, 26, capítulo 26. Glória a Deus, 26, capítulo 26. A ceia do Senhor. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Saíram para o monte das oliveiras. Na mesma quinta-feira, meus amados, Jesus lava os pés dos discípulos. Vamos ver essa referência? Glória a Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 13, aleluia,
versículo 1 ao 20, que diz assim: havia, João capítulo 13, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Isto aconteceu ainda na quinta-feira. Também, queridos, na mesma quinta-feira, aleluia, Jesus avisa o discípulo Pedro. Isto aconteceu na quinta-feira. Mateus, capítulo de número 26. Mateus, capítulo 26, aleluia, glória a Deus. Versículo de número 31. Versículo de número 31, que diz assim: então Jesus lhe disse: esta noite, todos vós vos escandalizeis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispensas. Irmãos, orem pela vida dos seus pastores. Orem. Continue pagando preço. Peça a Deus direto, dia e noite, se você puder. Na mesma frequência que você ora pela sua família, ore por seus pastores. Porque isso aqui é verdadeiro, irmãos. Ferindo-se o pastor, dispensam-se as ovelhas. As ovelhas ficam desacreditadas. Então ore, continue orando. Jejum, pague preço pelo seu pastor. Porque isto, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, isso é bíblico. Ore, continue pagando o preço. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Disse-lhe Pedro ainda: que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Aconteceu sim deles negarem a Cristo. Isto aconteceu ainda na quinta-feira. Na quinta-feira, na véspera da morte de nosso Jesus, aconteceu muita coisa. E muita coisa eu vou lhe mostrar aqui, dentro dessa doutrina bíblica que o Senhor me dá nesta tarde para compartilhar com você, sobre a última semana do nosso Mestre Jesus. Jesus consola os discípulos. Veja a consolação que se encontra nessa referência bíblica no livro de João, capítulo 14, versículo 1, aleluia, que diz assim, João capítulo 14, versículo 1, que diz assim: não turbe os vossos corações,
creia em Deus e creia também em mim. Não é em mim não, é em Jesus, viu? Creia também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos lhe teria dito, eu vou vos preparar o lugar para que aonde eu estiver, estejais vós também. Jesus está consolando. Jesus está dando uma palavra. Todos os discípulos estavam ali, sentados, reunidos, falando. Jesus estava falando e eles estavam escutando. Eu vou para o Pai. A Bíblia vai dizer, lá no versículo 6, um versículo bastante conhecido por nós, seguidores de Cristo, que ele diz assim, não, o versículo 5, Tomé diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde tu vai, como nós saberemos o caminho? Jesus olha para eles todos e diz, principalmente para Tomé que fez essa pergunta, Tomé, meus filhos, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, não tem por onde correr. Não adianta correr para outro lugar. Eu sou o único que leva a Deus. Porque quem morreu pelos pecados da humanidade não foi Pedro, nem João, nem Maria, nem José, nem ninguém. Foi eu, Jesus. Em outras palavras, Cristo estava dizendo isso. Que ele é o único caminho. Ele é o único. Só é um único. Intermediador entre Deus e o homem. Ele é que justifica, meu irmão. Ele que pagou preço. Ele que morreu na cruz. Ele que sofreu. Ele que levou as nossas dores. Ele que levou as nossas enfermidades. O Senhor tem o poder para curar uma gripinha, como para curar esse corona. Ou para deixar você imune. Nós temos que crer e temos que pregar e viver aquilo que está escrito aqui, na palavra de Deus. Se eu não pregar que Jesus cura, eu não vou mais servir a Deus, irmão. Não vou. Se eu disser que eu estou com medo, eu estarei mentindo, irmão. Eu não estou com medo. Tenho que manter as precauções, sim. Mas eu não estou com medo porque a palavra me fortalece. A palavra me deixa, meu irmão, fortalecido. Até porque, meu irmão, Deus já tem o número de quantos vai morrer. Deus tem todos os números, sabe quantas pessoas em todos os países, em todos os estados. Deus tem a numeração certa. Deus tem o nome de todos que vão descer a cova. E se eu estiver no meio, eu estou em paz com Deus. E enquanto Deus não me chama, eu estarei levando uma reflexão de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Isto aconteceu ainda na quinta-feira. Ele ora em favor dos discípulos. João, capítulo de número 17, a oração sacerdotal de Jesus, numa quinta-feira. Versículo de número 1 ao 26. Glória a Deus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora.
glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens, que me deste do mundo. Era teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tem dado provém de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me deste. A eles as receberam e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que tu que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esta é a oração que Jesus faz em prol dos seus eleitos, em prol dos seus escolhidos, dos seus discípulos, na existência de Jesus na face da terra. Estamos no 5º dia da semana, que representa a última semana da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mesma quinta-feira, queridos amados irmãos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, Jesus também, ele foi preso. Aleluia. Mateus capítulo de número 26. Nós vamos ver a prisão do nosso querido Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 56. Aleluia, que diz assim sobre a prisão de nosso Jesus, aleluia. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espada e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, o prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salva, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste nisto? Aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, e cortou a orelha. Esta aconteceu na quinta-feira, véspera da morte e da ressurreição de nosso Deus.
O que me chama a atenção, veja bem, este último versículo me chamou muita atenção e eu não estava nem com ele em mente para estar transmitindo dentro dessa doutrina. Mas agora o Espírito Santo me tocou e eu vou ler aqui o versículo 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e golpeando o sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Você sabe quem foi. Eu também sei. E você que não sabe, eu vou dizer. Um dos primeiros discípulos a ser chamado, Simão Pedro. Um dos primeiros. Se eu não me engano, o primeiro foi André e o segundo foi Simão Pedro, Bajonas. Irmãos, o ministério de Jesus durou aproximadamente 3 anos, 3 e meio, por aí. 3 anos e meio, eu vou dizer 3 anos e meio. Pedro foi o primeiro a ser chamado por Jesus. Um dos primeiros. Não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Andou toda a vida com Jesus. Deitava com Jesus, comia com Jesus, ouvia os discursos de Jesus, ouvia a doutrina do Mestre. Jesus o repreendia, Jesus o alertava. Ia, vinha, voltava, subia, descia ao lado de Jesus. No dia que Jesus foi preso, Pedro ainda não estava nem liberto. Estava armado de faca. Ah, mas ele era pescador. Ele deixou de ser pescador para ser pescador de homens, de vidas. Já era para ter deixado já a faca na cintura, ele estava armado de faca ainda. Andou toda a vida com Jesus, mas não estava liberto. Se nós observarmos bem, se você que pratica, que lê Bíblia, que gosta de ler Bíblia, que pratica a Bíblia, nós vamos ver que os grandes prodígios na vida do apóstolo Pedro foi depois da morte de Jesus. A convenção de Pedro foi depois da morte de Jesus. E foi um dos discípulos que mais foi usado pelo Mestre. Chegou ao ponto de ressuscitar mortos em nome de Jesus. E me lembro até da Porta Formosa, onde Pedro e João foram ao templo, onde tinha aquele coxo, que há mais de 40 anos que estava ali pedindo esmola na porta, onde ele olhou para Pedro e João, e eles olharam um para o outro e disseram: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E aquele coxo se levantou para a glória do nome de Jesus. Que lindo, que maravilhoso. Isto aconteceu, glória a Deus, na quinta-feira. Jesus foi preso na quinta. Na mesma quinta, ele está diante do Conselho Superior. Mateus 26, 57. Jesus está preso e está agora perante o Sinédrio. O nosso Deus nada fez, mas está preso e agora está sendo julgado. Capítulo de número 26, segundo o Evangelho escreveu São Mateus, versículo de número 57 ao 68. E o que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciões. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora,
os principais sacerdotes e todo o sinédrio, força maior de Roma, no mundo religioso. E todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus. Eu não vou nem comentar. A fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas, afinal, compareceram duas afirmando: este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes? Eis que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardou em silêncio, e o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre ele as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou, que necessidade? Mas temos de testemunha, eis que ouviste agora a blasfema. Que vos pereça. Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os abofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, que quem é que te bateu? Zombaram do nosso Deus. Sexta-feira, nós vimos que Pedro, na quinta-feira ainda, negou Jesus. Isso era noite. Jesus foi condenado à morte já na sexta-feira. Pilatos condena Jesus à morte. Vamos ver a referência? Glória a Deus. Mateus 27. Ao romper o dia, todos... Isso já no último dia. Na sexta-feira. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciões do povo entraram em conselho contra Jesus, para matarem. E amarrando-os, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Na sexta-feira. Na mesma sexta-feira, às 9 horas da manhã, Jesus é crucificado. Às 9 horas da manhã. Mateus capítulo 27, versículo do 11 ao 31. Jesus estava em pé antes o governador, e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes. E sendo acusados pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouve quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra. Vindo com isto, o admiraram-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo uns dos presos conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem queres que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciões persuadiram o povo que o
pedisse Barrabás e fizessem morrer a Jesus. De novo perguntou-lhe o governador: o qual dos dois querem que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhe Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo, que seja crucificado? E responderam a todos: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós estamos diante de todos os fatos, de todos os acontecimentos que aconteceu, aleluia, na última semana do nosso Mestre Jesus. Tem muitas coisas que eu estou pulando, que eu estou passando por causa do tempo. Afinal de contas, só num dia eu traria para a glória de Deus uma mensagem, mas eu quero detalhar biblicamente, com respaldos bíblicos, aonde estão as referências, o que aconteceu no domingo, o que aconteceu na segunda, o que aconteceu na terça-feira, o que aconteceu na quarta-feira, o que aconteceu na quinta-feira e o que aconteceu na sexta-feira. Às 3 horas da tarde, Jesus, ele morre. Mateus capítulo 27, 45, glória a Deus. Vamos ver essa referência, Mateus 27, no versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli lama sabachthani. O que quer dizer: Deus, meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, o colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Isto aconteceu, queridos, na sexta-feira, aleluia, às 3 horas da tarde, Jesus nos deixou como ser humano, subiu ao Pai. Deus, naquele momento, nosso Jesus subiu para junto do Messias e nos deixou, aleluia, o seu Espírito Santo para ficarmos conosco, para estarmos conosco, nos orientando acerca da salvação. E isso é que tem que ser notório dentro de nós, na nossa mente. Erramos. Quem não erra? Se você for pesquisar de Gênesis e Apocalipse, vamos encontrar todos os homens de Deus erraram. O homem segundo o coração de Deus cometeu adultério e participou de um homicídio. Mas o perdão de Deus está para nós, hein? Se nós nos arrepender. Te arrepende, meu irmão. Te arrepende, meu irmão. Viva o amor. Viva a paz. Reconheça que tu precisa um do outro. Reconheça que nós
Sem santificação não veremos a Deus. Essa doutrina, primeiramente, vem para os meus ouvidos, que está mais próximo da minha boca. Eu me alimento primeiro. Estou dando doutrina aqui para ninguém, nem mando mensagem bíblica para atacar ninguém. Tudo eu faço para minha edificação e para a edificação daqueles que vão ouvir a palavra. Aqueles que se alimentam de coisa boa. Isso aqui é coisa boa. Isso aqui não faz mal nem mata ninguém. Isso aqui nos converte, nos orienta acerca da salvação. Um soldado fura ao lado de Jesus. Tudo isso aconteceu na sexta-feira. Na mesma sexta-feira, antes do pôr do sol, Jesus é sepultado. João, capítulo de número 19, versículo 38, diz assim: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram em lençóis com aroma como de uso entre os judeus, na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois por causa da preparação dos judeus e por estar perto o túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Isto aconteceu no último dia. Nós sabemos que ao terceiro dia, Jesus foi arrebatado para a glória do Pai. Ressuscitou o nosso Jesus. E até hoje, Ele conhece e Ele sabe o que precisamos. Então eu te digo, continua. Procure momentos de reflexão com Deus. Leia a Bíblia. Busque a Deus. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja e que te dê muita paz em nome de Jesus.